Boa noite, galerinha! Seja bem-vindo para mais uma aula de agrometeorologia. Eu sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. A nossa aula de hoje é temperatura do ar. Opa, eu falei boa noite, né? Para mim agora é boa noite, mas para vocês não sei, então bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada. Seja bem-vindo, se prepara que nós temos temperatura. Para quem já viu, não adianta você começar a falar sobre temperatura, ver as videoaulas sem ter visto as aulas de radiação, porque isso é consequência, a temperatura de hoje, a aula de hoje é consequência das aulas passadas. Então, se você não viu, eu aconselho você voltar um pouquinho, assiste radiação e depois vem para cá, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas nós conversamos na aula passada o que era aquecimento, o que foi resfriamento, o que era irradiação, qual que era a função do Sol, qual que era o balanço de energia. Tudo isso gerava um fim, aquecer a atmosfera. Então, nós temos calor, falamos bastante calor, falamos sobre temperatura, falamos muitas vezes sobre isso. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia conversar mais aprofundado sobre esse assunto? Então, eu vou começar explicando para vocês qual é a diferença de temperatura e qual é a diferença de calor. Nós temos esse mapa mental aqui, bem resumido sobre calor, e que ele vai tentar explicar de uma forma assim, bem rápida, o que seria cada um delas. Eu achei bacaninha, eu achei ela na Escola Brasil, esse mapa mental, que explica o calor sensível de uma forma resumida, que tem o calor, que tem o calor específico, tem o calor latente, que é a mudança de estado físico. Então, eu vou explicar isso aqui de uma forma mais rápida, resumida para vocês, porque se vocês já viram, eu tenho certeza que vocês já sabem tudo, então eu só vou recapitular bem rapidinho sobre esse mapa mental. Então, o que vocês têm aqui? Vamos falar sobre o que é calor. O que você sabe sobre o calor? O calor é quando você coloca a mão numa panela e te queima a mão? Isso é calor? Então, para começar, para vocês entenderem o que seria o calor, nós temos o quê? Que o calor é uma forma de transferência de energia térmica que sai de um corpo para o outro. E que um corpo tem uma maior temperatura e o outro tem uma menor temperatura. E quando há diferença entre ambos, porque se não houver diferença entre ambos, vamos supor que a temperatura está 35, não vai haver transferência térmica, não vai haver essa energia calorífica, não vai ter essa função do calor. Desta forma, a gente tem o quê? O equilíbrio térmico. Bem aqui no calor sensível, vamos falar sobre o equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico? Seria a ocorrência na existência de dois corpos. Por meio de transferência de calor, ela vai atingir a mesma temperatura. O que seria? Seria, por exemplo, você ter um corpo que está em contato com outro corpo. Esse corpo aqui, pessoal, ele tem, então, 50 graus Celsius. E esse corpo vai ter 20 graus Celsius. Esse corpo, quando eu estou tentando ter um equilíbrio entre um e o outro, 50 mais 20, nós temos 70. Se fosse 60, seria 30. Então, se eu estou tentando ter um equilíbrio térmico aqui, um equilíbrio, como eu disse, equilíbrio. Estou tentando ter um equilíbrio entre isso, então eu vou ter, ao final, eu vou ter 35 graus Celsius de um lado e 35 graus Celsius do outro lado. Isso seria, então, uma forma de calor. Seria como se, por exemplo, como esse aqui é o meu T, eu estou transferindo calor para esse corpo que está bem aqui. Esse calor, esse calor que essa temperatura linha está recebendo, vai acabar passando, então, eu acabo mostrando para vocês como é a passagem de calor de um corpo para um outro, que se eu chamar, por exemplo, assim, que esse corpo T tem 50 graus Celsius e eu estou passando para um T linha, seria então o meu maior transferindo o meu calor para o meu menor, que seria o meu T'. Então, quando essas temperaturas estão diferentes, eles tendem a igualar
E aí eu vou fazer o quê? Um equilíbrio quando eles atingem esse momento. Então não vai haver mais diferença entre temperatura, então o calor vai parar de fluir, ele vai deixar de fluir. Então isso daqui seria então o seu equilíbrio térmico. Vamos apagar aqui. Talvez essa aula eu uso bastante a borrachinha, a caneta. Eu espero que vocês usem a velocidade do YouTube. Acelerem um pouquinho para não ficar muito preso, se ficar muito longo aqui. E nós temos o quê? Nós temos quando a gente está conversando sobre o calor sensível, nós falamos sobre temperaturas. Então, nossa temperatura, a gente vai falar sobre unidade, nós temos o quê? A temperatura aqui, ele é dado em graus Celsius, certo? Opa, em graus Celsius aqui. Quando eu estou falando de massa, eu estou falando aqui em grama. Quando eu estou falando, por exemplo, a unidade de medida de calor, por exemplo, o meu calor ele vai ter a unidade de Cal, mas ele também é igual a 4,18 Joule. Então, quer dizer que, de acordo com o meu sistema internacional, a minha unidade de medida para calor é Joule. Mas, que é a mais utilizada, claro. Mas, eu também tenho que 1 Cal equivale a 4,18 Joule. Então, se uma calorimetria, se uma caloria é a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, seria essa informações que você tem sobre o calor específico que está aqui. E nós temos o quê? Esse calor sensível também tem a informação de uma unidade que seria, se nós estamos falando de cal, grama, né? Nós estamos falando então assim de J, opa, caramba, calma aí, vou colocar do lado de cá, vou colocar J, eu tenho por quilograma graus Celsius, estou falando em calorimetria, né? Eu tenho então cal barra, eu tenho grama vezes graus Celsius. Então, eu teria aqui o grama daqui, o cal daqui e a temperatura daqui. Se eu estiver falando em joule, tem quilograma daqui, joule, quilograma, e eu tenho essas duas unidades para calor específico. Então, o que é o meu calor específico? O meu calor específico nada mais é do que seria... Vamos dizer assim, eu vou apagar aqui e vou tentar escrever se fica mais fácil. O que eu fiz aqui? Volta, vem cá, borracha. Apaga, 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 apaga. Tá. O que eu tenho aqui? Quando eu estou com um calor, essa minha energia térmica está em trânsito entre dois corpos que têm diferença de temperatura entre eles, eu tenho então um calor sensível que está apenas provocando essa variação na temperatura. Então, vamos dizer assim, vamos imaginar que eu tenho uma barra de ferro. Essa minha barra de ferro está recebendo ou perdendo um certo tipo de calor, que seria o meu quê? Esse calor que a barra está ganhando ou está perdendo, eu estou chamando isso então de calor. Então ele vai acabar provocando essa variação de temperatura do corpo sem que aconteça mudança em seu estado de agregação. Então a barra vai continuar sendo barra. Eu apenas estou aquecendo ele. Eu vou voltar um pouquinho nas formas de transmissão e eu já explico para você o que seria isso que eu estou falando para vocês. Bem ali embaixo tem a forma de transmissão. Esses mecanismos que vocês estão vendo aqui, eu tenho esse mecanismo de transmissão, eu tenho a condução, convecção e radiação ou irradiação. Esses três mecanismos de transferência de calor ou propagação de calor é feito, igual eu estou falando para vocês, ele é feito por condução, ele é feito por convecção. Então essa parte que eu espero que vocês entendam também, porque eu vou usar isso lá em temperatura, que é muito importante. E aí vocês têm o quê? Bem aqui embaixo, vocês têm o processo de radiação. Então, a radiação é o processo de calor, que você está transferindo esse calor a longa distância. Está vendo essa imagem que tem bem ali, olha, um sol transferindo um calor para a Terra? Então, sem esse contato direto entre os corpos, esse meio faz com que chegue o calor
do Sol à Terra. Então, por longas distâncias, por meio de ondas eletromagnéticas, vocês lembram da passada? Eu consigo, então, fazer com que aqueça a Terra. Se a gente for imaginar, se vocês chegassem perto de uma lareira e colocasse a sua mão ali dentro, estaria recebendo, então, a radiação ou irradiação por aquele pedaço de calor. Se vocês estão fazendo assim, então vamos dizer assim, se eu estou falando sobre a condução. A condução, ela tá aqui. Eu tenho a barra, né? Eu tenho uma barra de ferro. Então, dentro vamos supor, essa condução térmica, ela vai ocorrer dentro de uma substância ou entre substâncias que estejam em contato físico direto, ou seja, transferência de calor dada pela agitação das moléculas. Então, eu estou recebendo calor, essa minha barra está aqui, e eu acendo um fogo nessa parte, vai acontecer o quê? Quando eu coloco fogo nessa barra bem aqui, não quer dizer que logo em sequência, acendi o isqueiro, coloquei ele aqui, e já está queimando a minha mão nessa ponta. Não. A transferência de calor vai ocorrer pela agitação das moléculas. Eu estou segurando essa barra bem aqui, eu aqueço uma extremidade, seguro em uma outra. Ela vai se aquecer aos poucos, essa barra ela vai aos pouquinhos aquecendo, porque as moléculas estavam paradas, começam a agitar. Essa agitação faz com que chegue até essa outra extremidade que vai acabar aquecendo. Então, essas moléculas elas estão absorvendo esse calor. E essa energia que está fazendo com que as moléculas vibrem mais rapidamente, acabam se chocando contra as moléculas vizinhas e acaba transferindo energia. Isso seria, então, a sua condução térmica. Vamos dizer assim, eu recebi esse calor, para chegar a esse ponto, eu preciso que as moléculas vão passando adiante essa energia calorífica, de modo que toda a barra de uma extremidade à outra, que seja quente a ponta fria, ela fique totalmente quente. Mas essa condução, se vocês perceberem, da forma que eu estou explicando para vocês, ela é de uma forma bem lenta, ela não vai acontecer de uma forma instantânea. Eu tenho um fluido mais alto de um ponto para um ponto de extremidades mais baixas. Então, vamos dizer assim, eu tenho capacidade de transferir esse calor, mas também depende do material que vocês estão usando. Por exemplo, se eu estou falando de metais, os metais são excelentes condutores de calor, mas se estiver falando de ar, por exemplo, é um péssimo condutor de calor. Então, é por essa razão que a condução é importante entre a superfície da Terra, lembra? Eu recebi, e a condução da superfície da Terra, e o ar é diretamente em contato com a superfície. Eu vou tentar explicar isso para vocês lá em temperatura, como eu tento explicar para vocês o que é temperatura do solo, o que é temperatura do ar. E aí o que acontece quando eu falo para vocês sobre a convecção térmica? Vocês estão vendo? Eu estou numa panela e está aqui um vermelho e em azul. Conforme aquece a panela, as moléculas da água estavam quente, ou estava calma, bem tranquila. Então, vai acontecer de baixo para cima. Então, o que vai considerar? A convecção térmica, ela é a transferência de calor dentro do meio que você está, vamos dizer assim, dentro da massa, do ar, dentro de alguma coisa, dentro do meio, que movimenta a própria massa que está ali. Então, vamos dizer assim, o calor, ela vai acabar ganhando, vamos dizer assim, a água estava quieta. E conforme eu acendo a lareira, eu acendo um fogo, eu tenho contato direto, igual a chama do seu fogão, ela estava quieta. E conforme eu vou adquirindo, ela vai ganhando calor, ela acaba ganhando calor nas camadas mais baixas da atmosfera, vamos dizer assim. Imagine essa panela, eu vou transformar esse exemplo da atmosfera, tá? Vamos ver se vocês entendem. Imagine essa panela. Primeiro eu vou explicar a panela. A parte de baixo está se esquentando muito mais do que a parte de cima. Conforme a parte de baixo se esquenta, ela tende a subir e a parte mais fria tende a descer. Se eu estou falando, por exemplo, a transferência de calor dentro do meio, dentro de um ar, por exemplo, o calor ganho na camada mais baixa da atmosfera por meio da radiação, porque eu cheguei sobre a radiação, ou condução, porque a condução vai acabar nos ajudando a entender sobre a superfície da Terra, eu vou acabar transferindo esse calor
que acontece da superfície para o ar por meio de convecção. Então, seria o mesmo mecanismo se eu acendesse uma panela, colocasse no fogo, essa água está quieta, e eu estou aquecendo a parte mais baixa, ela está movimentando, as moléculas estão se agitando, agitou, ela faz um movimento de subir, depois a parte mais fria desce. Então, esse movimento circulatório que está bem aqui, olha só, está bem aqui, a parte mais quente sobe, a parte mais fria desce, esse movimento faz com que o ar seja transferido, seja um movimento entre o fluxo. É como se fosse, por exemplo, se vocês estivessem falando do ar-condicionado. A parte mais fria vai vir, a parte mais fria está o quê? Essas densidades de diferença, né? Eu tenho uma densidade de ar, quando está quente, quando está frio, elas têm uma diferente densidade. Quando o ar mais frio está por cima, ela tende a descer, porque ela é mais pesada, e o ar mais leve tende a subir, que é o ar quente. Então, essa massa de ar aquecida, ela não vai subir rapidamente ou totalmente inteira, ela vai subir de vez, né? Um pouquinho de pouquinho. Quando eu tô vendo, por exemplo, essas bolhas, vai acontecer grandes bolhas, e essas bolhas vão subir, e conforme essas bolhas vão subir, depois vai descer a parte mais fria, isso vai acontecer, então, o aquecimento. Então, é mais ou menos como acontece na atmosfera. Quando você abre a geladeira, o frio, por exemplo, ela tende a ir para os pés, e não ficar muito... não tende a subir, ela tende a descer, não sei se vocês já perceberam isso, né? Então, vamos dizer assim, essa forma de transmissão que vocês têm, vamos dizer assim, tá mais ou menos entendido? Porque eu preciso saber que vocês entenderam o que seria condução, convecção e radiação, porque eu vou usar isso de uma forma convecção para transferência de calor entre a atmosfera, e vou usar porque a convecção também vai usar em ventos, tá? E a condução seria a forma de transferir calor da superfície para a atmosfera. Então, seria mais ou menos isso que vocês precisavam saber. Vamos ver o que a gente tem mais. A gente estava falando sobre calor sensível, né? Estamos falando sobre o calor sensível. Então, o calor sensível tem um calor latente. São os dois tipos que a gente precisava falar. Nós estamos falando sobre o calor, e nós tínhamos que esse calor sensível, ele é ganhado ou perdido através, por exemplo, se fosse, se tivesse uma barra e ela tivesse essa barra recebendo um calor. Então, ela está ganhando ou perdendo pela variação de temperatura que acontece entre esses corpos, ou uma mudança de estado de agregação, né? Vamos dizer assim, eu não estou mudando o estado da barra, apenas estou recebendo um calor sensível ou um calor específico para que mude o calor entre aquela barra, mas ela não está deformando ela nesse momento. Então, nós temos o quê? Nós temos que essa informação a relação entre o calor que você está ganhando ou está recebendo, ela acontece numa variação de grau de temperaturas. A temperatura vai fazer parte aqui. Quando eu falo de calor latente, eu estou falando diferentemente do calor sensível. Quando a gente fornece energia térmica a uma substância, a sua temperatura não vai variar, mas o seu estado de agregação modifica-se ao longo desse processo. Então, vamos dizer assim, a agregação dele vai modificar. Então, eu chamo isso de calor latente. Então, o calor latente passa a ser calor ou energia que é absorvida ou ela é liberada durante a mudança de fase de uma substância. Então, vocês estão vendo aqui que a água continua sendo água, mas elas têm três mudanças de estados físicos. Isso é muito importante para a gente, porque a água ela vai ter no no ciclo hidrológico, no ciclo de água. O ciclo de água ela vai ter o estado sólido, ela vai ter o estado líquido e vai ter a parte de gases, vai ter condensação, liquefação, ela vai ter todos os estados físicos das mudanças da água, ela vai passar por esse processo. Então, o calor latente, eu acabo definindo como um calor ou energia que ela absorve ou ela libera durante essa mudança de fase. Essa mudança de fase, por exemplo, vamos dizer assim, pode ser que eu estou indo do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, ou eu estou indo do sólido para o líquido. Então, esse calor latente acaba sendo dado o nome de energia que eu estou perdendo ou eu estou adquirindo para que ela mude de estado.
Quando eu falei para vocês que o calor sensível existia, eu tinha uma barra recebendo um calor, que era o Czinho, que era o calor sensível, mas ela continuava sendo a barra, ela continuava sendo o seu calor sensível. Ela estava recebendo a temperatura, mas isso não modificava a sua forma. Eu apenas estava transmitindo o calor ao longo dessa barra. E aí, vamos dizer assim, se essas moléculas, né, vamos dizer assim, do ar que está aqui, eu tenho moléculas de água no ar, elas sobem o suficiente, acabam tornando-se mais fria. E aí o que acontece? Elas acabam condensando em líquidos com menos energia. Então, quer dizer assim, se eu estou numa forma mais gasosa, numa forma de gás mesmo, essas moléculas de água, eu estou com mais energia. Então, conforme... Dá para vocês verem sobre o cubo. E o cubo, vamos ver se a gente está entendendo, talvez eu estou enrolando vocês, mas não estou enrolando, estou tentando explicar. As moléculas do cubo, elas tendem a ficar muito mais agrupadas, bem juntinhas, enquanto as moléculas do gás, elas tendem a ser mais espaçadas e muito mais agitadas do que a molécula de um cubo de gelo. Então, quando as moléculas de água no ar sobem o suficiente, elas acabam se tornando, elas estão agitadas, estão mais leves e acabam subindo. E quando elas se tornam mais frias, acabam condensando, se tornando em líquidos, que ela é o meio termo da forma líquida. E aí essa energia que passa dessas fases, mudanças, né, acaba sendo o nosso calor latente. Esse calor latente aquece o ar circundante, né, o nosso próprio ar. Isso acaba levando ao vento, quando o processo ocorre rapidamente, por exemplo, pode causar uma tempestade. E aí esse calor latente também fornece energias para furacões, fornece energias para ciclones. Isso é importante que vocês lembrem lá em vento, porque eu vou explicar a diferença entre ciclone e anticiclone. Aonde vai ocorrer mais tempestades, aonde não vai ocorrer tanta tempestade. E aí, o que acontece? Tudo isso começa nos oceanos quentes, aonde há uma grande quantidade de suprimento de ar quente e úmido. E aí, o que acontece? Essa quantidade de ar quente e úmido que tem nos oceanos, né, acabam subindo e acabam condensando. Então, quanto mais quente o ar for, mais energia resulta do resfriamento e da condensação. É por isso que os furacões são mais prováveis e mais poderosos nas estações mais quentes. E aí nós temos essa fórmula aqui, né, que é do calor sensível, que é o calor, massa, calor específico e a variação de temperatura. A variação de temperatura seria máxima e mínima, que eu estou falando para vocês. E nós temos também a fórmula bem aqui embaixo, que continua sendo o calor de vocês e continua sendo uma massa, e esse L vai depender da L, que seria o seu calor latente. Então, vamos dizer assim, eu tenho essa grandeza de forma de mostrar essa fórmula para vocês, seria da mesma forma que eu tô recebendo ou estou cedendo alguma coisa, seria uma forma matematicamente para poder expressar o calor latente como o calor sensível, né? Então, eu tenho que a quantidade de energia, né, que eu tenho, o calor, vamos dizer assim, eu tenho uma massa, que seria um cubo, uma água ou um gás. Então, esse calor que essa massa está recebendo, né, essa energia, essa quantidade de energia que essa unidade de massa está recebendo, ela deve perder ou ela deve ganhar, e ela acaba mudando seu estado físico. Então, ela vai passar do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, e assim vai por diante. Então, essa letra L que está aqui, estou querendo dizer para vocês, que é o calor latente, dessa substância, ela é calculada por uma razão, que é esse Q. Então, seria, por exemplo, eu dizer, ou posso reescrever matematicamente falando, caramba, cadê? Eu posso escrever matematicamente falando, que isso também um L igual um Q sobre a massa. Então, esse calor latente, eu preciso saber qual é o calor que essa minha massa está recebendo para mudar de estado físico. Então, ela acaba sendo, o calor latente acaba sendo uma referência à quantidade de calor a cada grama de uma substância que vocês estão falando,
para que ela receba ou perca, para que mude o seu estado físico para alguma coisa, não sei, assim, seja para gasoso para líquido ou de líquido para gasoso, por exemplo. Deixa eu ver o que mais nós estamos falando. Acho que aquele que eu já falei tudinho, né? Vamos dizer assim, essa parte volumétrica de calor para encher, o calor de térmica em trânsito, eu vou explicar agora com exemplos para vocês. E nós temos a dilatação térmica, eu não vou entrar nela para falar assim adequadamente sobre agrometeorologia, mas em outras disciplinas provavelmente vocês devem ouvir falar sobre isso. Nós temos como exemplo, então, nós temos os exaustores eólicos e os lanterninhos. Mas aí eu falo para vocês assim, qual a importância de vocês saberem se eu vou usar isso ou não? Se vocês sabem para que serve, por exemplo, os eólicos e os lanterninhos, te ajuda a equilibrar o ambiente, dá uma sensação de conforto térmico. Por exemplo, se fosse numa criação, ou no confinamento, ou num galpão, se vocês precisassem desse tipo de exemplo, vamos dizer assim. Então, o que seriam os seus eólicos, né? São sistemas de ventiladores. Esses exaustores eólicos, por exemplo, eles são sistemas de ventilação natural, que são aparelhos que utilizam uma força motriz, que seria a energia eólica, que é a força dos ventos. Aí esse vento vai passar, assim, pelas... como que eu posso chamar isso? Pelas essas... Não sei se vocês estão vendo bem aqui, olha só. Tem essas extremidades aqui, o vento vai passar por aqui e vai fazer com que isso cabe fazendo um movimento, girando. Então, esse calor que passa por essas partes, conforme ela vai girando, a massa, né, o calor, vamos dizer assim, eu acabo colocando isso nas extremidades do telhado, de paredes, alguma coisa assim. Então, esse calor, ela tende a subir, né, sua trajetória, né, vamos dizer assim, vai até o forro, até o telhado, mais ou menos, e aí essa massa de ar quente que sobe, elas ficam acumuladas ali em cima e não tem para onde ir. Aí quando vocês colocam esses exaustores, elas acabam puxando, né, esse calor, e ela não vai, porque a hora que o ar acaba quente, acaba subindo, não tem para onde ir. Mas se vocês colocam exaustores ou lanterninhas, por exemplo, se o ar acaba subindo, a hora que elas acabam subindo, subiu uma massa de ar quente, ela vai bater no forro, no teto, não tem para onde ir. Quando eu estou falando sobre os eólicos lanterninhos, eu estou fazendo a massa de ar quente, ela vai bater em alguma coisa, tem para onde sair. Então, dizer assim, são uma forma de vocês circularem o meio e tentar baixar a temperatura. Eu estou tentando forçar a saída do calor para que abaixe temperaturas ali embaixo. Então, vamos dizer assim, é uma forma forçada de retirar a massa quente que está ali dentro para fazer isso. Aí nós temos os exaustores eólicos, né? Nós temos os lanterninhos e nós temos o chassi, vamos dizer assim, todos eles têm a mesma função, tentar amenizar a temperatura interna de um ambiente que esteja muito quente, seja uma indústria, seja um galpão, seja qualquer coisa que tenha necessidade. Então, o que vai diferenciar entre eles são os formatos e que, por exemplo, os lanterninhos, eles têm essa saída de ar que está aqui. A massa de ar, essa parte aqui vocês fazem um pouco mais elevado. A massa de ar quente, ela tende a subir. E aí, conforme o ar entra sobre esses lanterninhos, eles tendem a fazer essa troca. E o shard também tem essa mesma função. Só que a diferença do shard é que ela tem só uma entrada, só tem uma abertura. O problema, não é um problema, né? Não é uma recomendação. Os lanterninhos, elas tendem a ter a entrada de luz também, o que ajuda, e essa troca de ambiente. Um dos problemas que tem em relação a essas aberturas, por exemplo, que dá para ver nesses galpões, esses barracão, é que pode ter entrada de alguns animais, vamos dizer assim, como pássaros, né? E elas acabam ficando alojados ali e acabam ganhando, vamos dizer assim, um ambiente para morar. E aí nós temos esses exaustores que elas são eólicas, que eles são em movimento conforme o vento bate nessas pás, elas acabam girando, forçando o ar quente a sair, e nós temos esses exaustores também, só que eles são estáticos, né?
não giram, eles ficam parados. Então, eles teriam mesma eficiência, vamos dizer assim. O ar quente tenta procurar a saída e ela tem uma abertura e ela acaba saindo por essa abertura. Então, ela acaba a massa de ar quente subindo e aí acaba tendo, então, também a diminuição de calor dentro dentro do ambiente, dentro do galpão. Vamos ver mais. Nós temos... como que voam os balões? Como um exemplo para vocês, eu trouxe esses aqui, que é muito interessante. Por quê? Eu continuo falando sobre calor, eu continuo falando sobre temperatura. E esse ar quente acaba ajudando a fazer com que um balão voe. Então, você já parou para pensar o que faz um balão de ar voar? Então, essa pergunta, sim, às vezes me fazia essa pergunta, até que eu busquei com as informações, e eu vi que dependia tudo de um ar quente. O ar quente, por que o ar quente? Lembra que o ar quente é aquele, vamos dizer assim, é o princípio básico que a gente costuma ter. Eu tenho que o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, o ar quente ele vai fazer com que eu trouxe para vocês toda a explicação da formação de um balão, que seria por 3 partes, seria um cesto, um envelope, um maçarico. O envelope vai ser onde vai receber todo o ar, o cesto onde vão ficar as pessoas e o cara, né, o dono do maçarico vai ficar ali posicionando o piloto, né, tá aqui piloto de controle. Então ele vai ficar posicionado ali, fazendo com que ele aumente ou não o maçarico para fazer com que o balão desça, suba, isso faz o quê? Então, esse mecanismo do balão quente, ela acaba sendo o mesmo princípio, por exemplo, das geladeiras, dos supermercados, aqueles refrigeradores, então acaba sendo também tendo o mesmo princípio. Então, vamos dizer assim, entenderam, né? Que, por exemplo, para começar a subir, eu preciso que o piloto bote para queimar o maçarico, né, ali, acenda o queimador. Então, ele ligado, ele faz com que os envelopes, eles comecem a encher de ar quente e através dessa transferência de calor, né, que acontece, esse balão começa a expandir, né, através da convecção. Convecção a gente já conversou. Então, ela começa a expandir, aí ele expande e aí ele começa dentro daquele ar quente, o ar fica mais leve, então ele tende a subir. Então, é assim que funciona a parte do balão. Então, assim, o piloto, ele vai, para manter, né, a altura constante ou para determinar o tanto que ele vai andar, ele acaba ligando, desligando esse maçarico várias vezes até ele entender o que quer. Porque, por exemplo, se o ar quente sobe, se ele desliga o maçarico, vou ter menos ar quente ali dentro, então tende a descer. E aí, essa parte, vamos dizer assim, aí você fala assim, mas e aí? Pra onde esses balão vai? Tipo assim, como que ele sabe que o cara vai para um lado direito, lado esquerdo? Ele acaba levando em consideração a direção do vento. Antes de, por exemplo, subir, ele já sabe mais ou menos a direção que está o vento. E aí ele tem uma noção para onde vai o balão, e aí faz com que ele faça o movimento do balão. Mas também, claro, que esses lugares responsáveis, tudo, eles têm uma equipe de apoio, uma equipe de resgate, e durante todo o voo, o balão ele é seguido pela equipe de resgate. Então fica o cara, né, o piloto, fica mantendo contato com essa equipe pelo rádio e fica orientando para que a equipe chegue antes, chegue no mesmo tempo ou chegue juntos ali. Então fica, por exemplo, assim, um balão perseguindo o outro. Então é bem tranquilo, é bem responsável essa parte da parte do balão. Então, envolvendo assim um pouco de 2 exemplos mais ou menos, nós temos então como conversar sobre o equilíbrio térmico. Lembra que eu conversei para vocês sobre o exemplo de 50 graus Celsius, transfere um calor para 20 graus Celsius, quando ocorre um equilíbrio térmico que é 35, 35? Então, nós vamos falar como, por exemplo, aqui fala assim, como por exemplo, vocês podem citar a mistura de um café quente com leite frio. Se está muito quente, tem gente, eu não gosto muito de café,
mas já me falaram que isso também é muito ruim. O café, gente que eu já vi, pega o café que está muito quente e vai lá e coloca um pouquinho de água. O que acontece? Eu acabo diminuindo a temperatura, porém fica um pouco mais aguado. E aí, que se coloca leite, pelo menos fica mais gostoso, eu imagino, né? Então, diz assim, esse corpo que acaba transferindo essa energia térmica do calor para o frio, se vocês estão percebendo a setinha do calor, ela está em direção de 50 graus Celsius para 20 graus Celsius, e não o contrário. Então, esse equilíbrio térmico é um fenômeno que vai acontecer naturalmente, essas trocas de temperatura entre os corpos e os objetos. É por isso que essa transferência, esse equilíbrio térmico, ele é fundamental para que aconteça, que ocorra o aquecimento. Essa transferência é constantemente, você acaba nem percebendo isso com essa diferente temperatura. E aí, você tem o quê? Que quando eu falo para vocês que eu estou indo de 50 para 20 graus Celsius, o calor está indo, então, daqui para cá. Então, quando eu falo para vocês que eu estou misturando, por exemplo, um cafezinho que está ali a 50 graus Celsius, aí eu coloco um leite ali de 20 graus Celsius, aí então vai atingir uma temperatura de 35. E aí ficou um pouquinho menor. Então, esse equilíbrio que aconteceu entre ali, então eu tenho um corpo de um lado e um corpo do outro. Então, quando o corpo fica mais quente, é correto dizer que esse corpo está ganhando calor. E quando o corpo tende a ficar frio, é correto dizer que esse corpo está perdendo calor para o meio, que é, então, aonde está. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando, então, calor para minha temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu estou equilibrando esse corpo. Então, eu posso dizer que quando o meu Q seria, vamos dizer assim, né? Não que seja maior, mas ele está sendo maior aqui. Quando esse corpo aqui, ele está maior que zero, vamos dizer assim, eu vou colocar outro exemplo. Esse Q, se estou falando que ele está maior que zero, esse corpo está ganhando calor. Quando esse Qzinho ele é menor que zero, eu estou perdendo calor. E aí esse equilíbrio que vai acontecer, porque vai existir uma massa mais negativa, né, que seria, e que vai existir uma outra, né, esse equilíbrio vai acontecer quando a outra é positiva. Então, esse equilíbrio que existe aqui, então vai acontecer o quê? Se eu transferir para ter um equilíbrio igual a zero, se transferir de cá para cá, olha, se eu venho para cá, então eu vou ter uma massa mais outra massa, então eu vou tender a ter um equilíbrio entre as duas propriedades. E aí esse é mais ou menos o que seria um equilíbrio térmico. Não sei se vocês conseguem entender essa parte. Mas para não ficar muito... eu coloquei mais uma explicação aqui para vocês. Eu achei essa imagem bem legal, porque vamos dizer assim, lembra da nossa barra de ferro? Que se eu colocar, por exemplo, acender um fogo bem aqui, essas moléculas vão agitando primeiro, agita aqui e vai movimentando até chegar nessa daqui. Então, o calor está vindo daqui para cá. Então, a minha extremidade da minha barra de ferro, que estava bem aqui, ela vai demorar um pouco para chegar. Então, seria mais ou menos uma forma que vocês têm da barra de ferro. Esse exemplo aqui, que seria bacana explicar. Eita, mexi aqui. Deixa eu ver se sai. Saiu. Uma outra parte, que o que está explicando aqui, é assim. Esse corpo aqui, ele está muito mais quente e esse corpo aqui está muito mais frio. Então, a transferência vai acontecer desse corpo para esse corpo. E aí seria, então, o seu equilíbrio térmico nesse processo de troca de energia entre esses dois corpos, que vai resultar, então, o seu calor sensível. Lembra nosso calor sensível? Então, nesse calor sensível, quando o corpo vai passando um para o outro, acontece nosso equilíbrio térmico. E para calcular
esse equilíbrio térmico, nós temos o quê? Utilizando as seguintes fórmulas. Tem Q1 mais Q2, que vai ser, então, igual a zero. Foi o que eu falei para vocês. Eu tenho uma quantidade de calor que está sendo recebida entre os corpos, e esses corpos estão trabalhando em equipe. Então, um mais o outro vai equilibrar e vai dar zero. Então, sabe que essa energia que vai dar aqui, para ter um equilíbrio, eu preciso saber, então, a minha massa, saber qual é o meu calor sensível e saber qual é a minha temperatura. Minha variação de temperatura aqui seria, então, minha temperatura máxima e saber qual que é a minha temperatura mínima. E como eu disse para vocês, olha só, nós temos, então, que o calor ele pode dar dado em Joule ou Joule, grama ou quilograma, eu posso dar do quilograma Joule ou grau. Esse aqui, pessoal, eu não vou entrar em detalhes com Kelvin, tá? Eu só vou usar graus Celsius com vocês. Na nossa prova não vai ter essa aqui, só vai ter essas unidades, mesmo que esteja aqui. E nós temos o quê? Que esse daqui é a nossa forma do calor sensível. Lembra que o Czinho bem aqui. Quando eu estou falando que existe uma variação de temperatura, ela está ficando assim. Lembra que tem que ter a temperatura máxima e minha temperatura mínima? Aqui eu estou chamando de temperatura final e minha temperatura inicial. E aqui, pessoal, eu estou colocando ao lado de vocês alguns exemplos para vocês de calor sensível. Para a gente entender como que é a fórmula, eu gosto muito de usar exercícios, porque assim eu acredito que talvez fique mais fácil. Então eu tenho o primeiro aqui, exemplo. Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius? Eu sei que o meu calor sensível, ele foi fornecido. Então, eu quero saber qual é a quantidade de calor. Então, eu quero saber qual é o meu Q. Eu quero saber qual que é o meu calor sensível. Qual é a quantidade de calor? Eu quero saber qual é a quantidade de calor sensível, porque meu calor específico que está aqui, olha, ele já me forneceu. Então, aqui é meu C. Eu tenho a massa e eu tenho aqui de 20 para 200. Então, eu tenho a minha variação de temperatura. Então, eu não estou fazendo o meu equilíbrio, eu apenas quero saber qual é o meu Qzão. O meu Q maiúsculo vai ser o quê? A fórmula é essa, que seria o C vezes M vezes a variação de temperatura. Esse eu vou repetir. Então, o que eu tenho? Que o meu Czinho, que é meu calor específico, é de 119 vezes uma massa. Pessoal, eu vou passar essa massa aqui, não sei se vocês sabem, mas eu tô falando eu vou transformar ela para grama, tá? Opa, tem aqui, olha só. Nem lembrava disso. Então, eu estou falando que aqui tem 200 gramas vezes a minha variação de temperatura, que seria a minha final menos a minha inicial. Então, eu estou de 20, estou indo para 200. Então, eu tenho 20 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Então, 200 graus Celsius menos 20 graus Celsius. Isso vai me gerar, então, um calor específico de quanto? Eu tenho que fazer o quê? Primeiro, eu tenho que tirar 200 de 20. Então, aqui, sem usar a calculadora, lógico, né? Dá 180 graus Celsius. Quando eu multiplico 0,119 vezes 200 vezes 180, eu vou ter, então, aqui, olha, 4.284 cal. E aí, esse cal que está bem aqui. A gente já viu algumas vezes, alguns exercícios que também fornece esse aqui como se fosse 42, né? 42,84 quilocal. Mas isso aqui seria só uma forma de unidade para vocês apresentarem. E aí nós temos o quê? Mais um exercício que é muito bom. Esse agora eu estou usando uma mistura. Vou tentar fazer um equilíbrio térmico entre 1 litro de água com 2 litros de água. Para ficar mais fácil, eu gosto, para que vocês entendam, eu gosto muito de usar isso em sala de aula. Nossa, deixei a caneta. Deixei a caneta cair só uma vez e ela está totalmente perdida. Ela fica totalmente desalinhada. Então, vou fazer um quadro aqui para vocês.
é bem feio, mas espero que vocês entendam. Então, eu vou colocar aqui a fórmula e vou colocar aqui as duas partes. Eu tenho o que aqui? Eu vou colocar o Q. Eu vou colocar aqui a massa. Vou colocar aqui, eu vou colocar o C. Aqui eu vou colocar a temperatura final. E aqui eu vou colocar a temperatura inicial. Nós temos o quê? Que nós temos aqui, misturando 1 litro de água, então eu tô falando em água. Olha, eu tô falando que existe água de um lado e água do outro. Então, eu tô colocando água aqui e água aqui. Como que eu vou diferenciar entre os dois? Estou falando que aqui existe 1 litro de água. Nós sabemos que 1 litro de água equivale a 1 quilo de água, certo? Se esse 1 quilo de água, se eu tenho 1 quilo de água, então aqui eu tenho 1.000 gramas. Aqui, pessoal, eu tô falando para vocês que existe, se eu misturar em 2 litros de água, então aqui eu tenho o quê? Opa, volta. Aqui eu tenho o quê? 2.000 gramas de água. Então, esse aqui seria isso aqui seria a mistura de um com o outro, 2 corpos. E eu tô falando que eu tenho 1 gramas por grau Celsius. Por que eu não usei 1 quilo de água? Porque já me forneceu bem aqui, ó, 1 grama. Então, eu já transformei aqui para grama para facilitar a minha vida. E aqui, pessoal, como eu quero saber qual seria a minha temperatura final, eu estou tentando equilibrar esse corpo, então seria que eu vou usar qual fórmula? Eu vou usar Q1 mais Q2, que é igual a 0. E aí, esse Czinho aqui é 1, aqui é 1. E o que eu sei? Eu sei que esse 1 litro de água, ele está a 70 graus Celsius. Então, ele está a 70 graus Celsius. E eu tenho 2 litros de água e ele está a 10 graus Celsius. Então, eu sei que isso aqui está a 10 graus Celsius. Então, eu não sei qual é o meu final depois que eu somar esses... No final, vai dar 3 litros de água. 3 litros de água vai me fornecer qual temperatura final? 70, 40, 35, 30, 20. Não adianta você só somar, vamos dizer assim, 70 mais 10 e dividir por 2. Primeiro que vocês não sabem qual que é a função dentro de cada massa de água. Então, o que você tem? Coloca na fórmula. E essa aqui, olha, essa massa, então vai dar aqui 1.000 vezes 1, porque é o Czinho. E aqui dentro, pessoal, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho x menos 70 e eu vou ter que colocar, fecha parênteses aqui de novo. Então, eu vou fazer o quê? Mais, eu vou colocar então aqui 2.000 vezes, eu tenho aqui 1 vezes x menos 10. Isso é igual a 0, como tá bem aqui. E aí, vocês vão fazer o quê? Disso tudo, vocês têm aqui 1.000 vezes x, 1.000 vezes 70. 2.000 vezes x, 2.000... Aqui não é negativo, aqui é vezes. Tá? Então, vocês vão ter o que aqui? 1.000x menos 1.000 vezes 70, então vai ser 70.000, mais 2.000x vezes... não, aqui. Não é vezes não, pessoal, foi mal. Aqui é menos... eu tenho 2.000 vezes 10, então que eu vou ter 20.000. Nisso tudo, pessoal, se vocês fizerem que é x com x e que não tá com x, vocês precisam fazer o quê? Eu tenho, então, 1.000x mais 2.000x, então vão me dar 3.000x. Aí eu tenho o quê? Menos 70, menos 20. Menos, menos, então eu vou ter menos 90. Menos com menos, menos. E como são sinais iguais, eu acabo somando e aí eu tenho então 90. Então eu tenho o quê? Menos igual a 0. Esse número aqui, pessoal, ela vai passar para depois do sinal de igual. Ela vai perder esse sinal negativo e vai ficando o quê? Vai ficar só 90.000 de um lado e vou passar dividindo esses 3.000 do lado de cá. Então, quando eu tenho
isso, ó, isso corta com isso corta com isso corta com isso corta com isso. Quanto que eu tenho? 90 dividido por 3. Então, nossa alternativa seria a letra D, tá? Fácil, não sei se vocês, a explicação talvez tenha ficado tão claro, mas se vocês olharem os exemplos assim, fica mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho o que agora? Eu tenho uma bacia que contém 18 litros de água. Eu vou fazer o mesmo esquema daquela que a gente fez, que faz uma tabelinha, coloca a fórmula em cima, que vocês não perdem nadinho do que vocês estão fazendo da aula. Vocês não conseguem perder, por exemplo, quem é quem, não sei por onde começar, que conta difícil. Não, coloca aqui. Coloca o quê? Aí depois vocês vão lá e colocam o M. Não é a fórmula, olha? Não é isso aqui? Então, coloca o C, aí coloca o T final, coloca o T inicial. E aqui embaixo, pessoal, coloca aqui o 1 e coloca o 2. Aqui seria a massa 1 e seria a massa 2. Pronto. Sendo assim, vocês não se perdem nas contas. Por quê? Eu tenho uma bacia. Essa bacia contém 18 litros de água. Então, o meu 1, eu vou chamar da minha bacia que tem 18 litros de água. Então, ele vai ter 18.000 gramas. Vou usar esse aqui, gramas, porque eu já estou vendo que está... Não, na verdade... Eu vou aproveitar que existe o 1 daquele exercício anterior, que eu não coloquei aqui, que é 1 cal por grama por grau Celsius. Então, eu vou usar aqui grama e vou colocar 1 aqui, aproveitando o exercício anterior, tá? E aí eu falo que eu tenho uma bacia contendo 18 litros de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele já está a 24. Então, eu comecei com 24, então vou colocar um 24 aqui, pessoal, ó. E aí, desprezando a capacidade que tem, não sei se a bacia é de metal, se a bacia é de plástico, eu sei que a bacia tem contato com o meio, vamos só desprezar esse momento, é isso que a gente está pedindo para você, despreze a bacia, despreze as perdas para a atmosfera, despreze isso, apenas se atente a esse detalhe. E pode-se obter uma mistura de temperatura final de 36. Opa! Então, a minha temperatura final já está me dando. Então, eu tenho aqui 36 aqui. E eu tenho 36 aqui também. Porque se é uma mistura final, é o meu equilíbrio, não é? Então, eu tenho 36, 36. E aí, vocês passam aqui. Aí, eu acabo despejando uma certa quantidade de água. Opa! Certa quantidade de água. Então, teoricamente aqui, pessoal, vocês não têm essa certa quantidade de água aqui. Então, aqui eu estou chamando de água fria. E aqui, bem provavelmente, a nossa água quente. Uma letrinha linda, maravilhosa, ver se vocês estão me ouvindo. Então, se uma certa quantidade de água, ela está a 72 graus Celsius. Então, ela começou com 72 graus Celsius, mas ela baixou para 36. E eu estava de 24 e aumentou para 36. Pronto. Agora eu quero saber qual é essa quantidade de água que foi suficiente para ter esse equilíbrio térmico. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou usar a nossa fórmula. Eu vou apagar aqui, vocês já olharam isso aqui, bonitinho? Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar tudo isso na fórmula. Para ficar mais fácil. Porque tem um espaço aqui, né? Para que vocês entendam. Deixa eu pegar aqui. Aí. Então, nós temos Q1 igual ao outro, mais Q2, Q igual a 0. Tá, perfeito. Q1 é a água fria e o Q2 é a nossa água quente. Fechou. Então, eu tenho que lembrar que de um lado eu tenho a minha massa, lembra que era 18.000, olha lá, 18 litros, então 18.000 vezes o 1, que era aquele 1 que a gente tinha falado, vezes eu tenho, então, minha temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é 36 menos 24 graus Celsius. Do outro, mais, eu tenho uma massa, uma certa quantidade de água, então eu não sei qual que é. Então, eu vou repetir, eu vou colocar um M, porque é M de massa, e vou colocar aqui vezes o 1, que é aquele que a gente tinha antes, então, no exercício anterior, e eu tenho, então, que a minha final é 36.
menos 72. O que acontece, o que vocês fazem? Vocês sempre acham que é maior menos o menor. Prestem atenção na fórmula. Se vocês usarem essa tabelinha, como eu ensinei para vocês, vocês não erram. É só vocês depois pegar essa tabela e jogar na fórmula. Fácil. Chance nenhuma de errar esse exercício. E aí você tem o quê? Todas essas multiplicações. Daqui vai dar um número inteiro, certo? Que seria 18 aqui, 18.000, vezes 36 menos 24. 36 menos 24 vai dar 12. Mas eu tenho essa incógnita que está bem aqui, mas eu tenho 36 menos 72. 36 menos 72 vai dar 36, né? Deixa eu ver. É, 36. Olha só, peraí. Sim, 36, confirmei. Fui aqui, ó, calculadora. Então vai dar 36 bem aqui. Então eu tenho meu M, então ele vai acabar sendo 36 M, que é a minha massa. Ou se vocês preferirem, pessoal, tem gente que não gosta, que não entendem muito, mas vocês podem usar um X aqui também, não teria problema nenhum. Esse M seria o M da massa, que tá bem aqui, que eu não sei qual que é essa de quantidade, então eu vou chamar de M de massa, tá? E aí vocês têm então o quê? Vocês têm 118.000 vezes 12 mais 36M, igual a zero. Então, se vocês pegarem 36M, colocar de um lado e colocar do outro lado, então vai dar 18.000 vezes 12. Eu tenho, então, do lado de cá, pessoal... Opa, calma aí, eu errei aqui. 18.000 vezes 12. Agora tá certo, porque tinha dado um menorzinho. Então, vai dar 116 ponto... vírgula... Oh, caramba! vírgula 00, tá? 126.000. E aí, vocês vão pegar o quê? Esse número vai passar para cá, dividir. Então, vocês vão ter um M de 6.000 gramas. Mas do jeito que vocês foram daqui, de 18 litros para 18 quilos, que é igual a 18.000 gramas, vocês também vai daqui para cá. Então, vocês têm o quê? Eu tenho 6.000, que 6.000 vai virar, 6.000, então, do jeito que vocês vieram, vocês voltam. Então, vocês têm a letra B.